Ei, galera! Hoje temos uma história de amor de tirar o fôlego para vocês. Já comenta aí de qual cidade você está assistindo. Vamos mergulhar juntos nesse conto. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando milhares de luzes cintilantes que dançavam sobre taças de champanhe e vestidos de gala reluzentes. O salão de casamento, em um hotel 5 estrelas, estava decorado com rosas brancas e velas prateadas, cada detalhe exalando uma opulência quase inacreditável. Uma banda ao vivo tocava uma valsa suave, a melodia convidando todos a se perderem no ritmo do romance. Sentada sozinha em uma mesa redonda no canto, Elenena Parker tentava manter a compostura, mesmo sentindo as mãos suadas de nervosismo. Seu vestido azul marinho realçava sua silhueta esguia, enquanto os saltos altos faziam cada passo pelo tapete vermelho parecer um desafio. Ela mal conhecia alguém ali, além da melhor amiga, a noiva, que agora sorria radiante ao lado do noivo, sob os flashes incessantes dos fotógrafos. Sozinha, é? Uma voz feminina da mesa ao lado interrompeu, com um sorriso meio irônico. Elenena apenas assentiu, respondendo de forma breve, mas sentiu o olhar curioso da mulher a analisando. Não era a primeira vez. Festas luxuosas sempre vinham acompanhadas de sussurros. Ela veio sozinha, sem namorado. Não parece meio deslocada? Elenena suspirou baixinho e levou a taça aos lábios, tentando esconder o desconforto atrás de um gole de vinho. Normalmente não ligava para olhares julgadores, mas naquela noite, sob o brilho intenso da alta sociedade, sua solidão parecia ainda mais evidente, quase insuportável. Olhou para o relógio. Apenas 20 horas, muito cedo para ir embora sem parecer indelicada. Quando estava prestes a se levantar e procurar um lugar mais tranquilo, uma figura alta surgiu ao lado de sua mesa. Ele se sentou com uma confiança impressionante, como se aquele lugar sempre tivesse sido dele. Terno preto impecável, gravata de seda prateada refletindo a luz, traços marcantes e um olhar frio e penetrante que imediatamente chamou a atenção de todos ao redor. Elenena piscou, surpresa quando o homem se inclinou, sua voz grave sussurrando perto do ouvido dela. "Finja que está comigo." Ela congelou. O coração disparou, dividida entre o choque e a curiosidade. "Como é?" sussurrou de volta, se afastando um pouco, tentando manter distância. Sem olhar para ela, os olhos dele permaneceram fixos em um grupo de convidados algumas mesas adiante. "Eles estão fofocando. Se não se importar, vamos fingir que viemos juntos." Elenena soltou uma risadinha, entre irritada e intrigada com o absurdo da situação. "E você acha mesmo que vou fingir ser namorada de um completo estranho?" Finalmente ele se virou para ela, olhos cinza escuro, frios, mas com um brilho misterioso. Se inclinou um pouco mais, o suficiente para ela sentir o aroma sofisticado de sândalo vindo do colarinho dele. "Só finja. Confie em mim. Você vai evitar olhares desagradáveis, e eu escapo de um encontro arranjado. Os dois saem ganhando." Elenena mordeu o lábio, hesitando por um instante. No fundo, ele tinha razão. Os olhares ao redor já tinham mudado de julgamento para curiosidade. "Ah, então a garota sozinha tem companhia, afinal." Ela sorriu, meio desafiadora, meio brincalhona. "E até onde você pretende levar essa encenação?" Ele arqueou a sobrancelha, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. "Deixa comigo." Então ele passou o braço casualmente pelas costas da cadeira dela, um gesto tão natural e íntimo que fez alguns convidados ao redor taparem a boca, tentando esconder o riso e a surpresa. Elenena se endireitou instintivamente, um alarme silencioso disparando em sua mente. Perigo! Esse homem é bom demais em fingir. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, a voz baixa, o tom carregado de desconfiança. "Peter Blackwood." A resposta dele foi curta, sem espaço para dúvidas. Helena ficou tensa. Aquele nome não era nada desconhecido. O CEO mais jovem do setor financeiro, famoso por sua frieza e implacabilidade nos negócios.
Meu Deus! Será que estou mesmo fingindo ser namorada de Peter Blackwood? Ela estava prestes a reagir quando ele, com uma calma impressionante, serviu mais vinho em sua taça. Um verdadeiro cavalheiro em cada gesto. Relaxa, Helena Parker. Ele pronunciou seu nome completo e o coração dela vacilou. Você me conhece? Peter deu de ombros, como se não fosse nada. Tenho boa memória para rostos marcantes. O olhar dele encontrou o dela, tão intenso que Helena precisou desviar, sentindo o coração disparar. Não sabia se era desconforto ou outra coisa. O resto da noite virou um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Quando um convidado se aproximava, Peter apresentava a Helena como sua pessoa especial, a voz firme, mas com um brilho divertido nos olhos. Helena, mesmo sem jeito, entrou no jogo sorrindo docemente, acenando como se tudo fosse verdade. Vocês formam um casal lindo, elogiou uma senhora, o olhar cheio de segundas intenções. Helena quase riu. Eu? Uma jornalista financeira movida a café instantâneo e prazos apertados combinando com esse CEO arrogante? Mas de um jeito estranho, sob o peso dos olhares curiosos, o papel não parecia tão insuportável. Sempre que ela hesitava, Peter se inclinava e soltava uma piada discreta ou mudava o rumo da conversa com habilidade. Você é uma ótima atriz, murmurou Helena enquanto iam buscar a sobremesa. Peter olhou para ela, um leve sorriso surgindo nos lábios. Quem disse que estou atuando? A resposta curta fez o rosto dela esquentar, o coração pulando mais uma vez. Naquele instante, sob as luzes brilhantes e a música do grande salão, poderiam facilmente ser confundidos com um casal de verdade, mesmo tendo se conhecido apenas uma hora antes. A química estranha entre dois desconhecidos parecia eletrizar o ar ao redor. Meio brincalhona, meio elétrica. Helena tomou mais um gole de vinho, tentando esconder o sorriso que ameaçava escapar. Ela repetia para si mesma: é só uma encenação. Amanhã tudo volta ao normal. Mas no fundo, sabia que, no momento em que aquele homem sussurrou: finge que está comigo, uma história imprevisível já tinha começado. Helena achou que a pequena farsa no casamento terminaria assim que os fogos de artifício iluminassem o céu. De manhã, estaria de volta ao seu mundo de sempre. Laptop, prazos e pilhas de relatórios financeiros. Mas a vida, claro, nunca facilita tanto. 3 dias depois, assim que Helena saiu da redação, um Bentley preto e reluzente parou bem na sua frente. O vidro baixou, revelando um rosto frio e inconfundível. Peter Blackwood. Ela congelou, o coração disparando. Não me diga que veio comprar um jornal, brincou Helena, tentando disfarçar o nervosismo. Peter olhou para o relógio, a voz baixa e firme. Se você não estiver ocupada, preciso de 5 minutos. Parece até entrevista política, retrucou Helena, mas no fim abriu a porta e entrou no carro. O interior luxuoso fazia seus sapatos gastos parecerem ainda mais fora de lugar. Ele não perdeu tempo. Você se lembra do que eu disse no casamento? Helena sorriu de lado. Difícil esquecer, principalmente porque quase engasguei de tanto sorrir para aquelas senhoras. O canto da boca dele se curvou, quase imperceptível. É o seguinte: tanto a mídia quanto os acionistas estão pressionando. Eles acham que eu sou anormal porque ainda não tenho namorada, nem família. Meu valor na bolsa não sobe nem desce por causa da minha vida pessoal, mas os boatos são irritantes. Helena cruzou os braços. Então, você quer que eu continue fingindo? Exatamente. Peter encarou-a diretamente. Preciso de alguém inteligente, forte o bastante para não virar motivo de piada diante da imprensa. E ele fez uma pausa, deixando o ar pesar. Achei que você interpretou o papel de forma excepcional. Helena soltou uma risada. Bom, esse é um elogio estranho. Em vez de você é linda, você é uma ótima atriz. Os dois são verdadeiros. A resposta calma dele a silenciou na hora. O ar dentro do carro ficou tenso,
quase elétrico. Helena sabia que deveria recusar. Não tinha tempo para ser namorada de mentira de ninguém. Mas então uma ideia surgiu. Se aceitasse, teria acesso à alta sociedade, bem no círculo das figuras envolvidas no escândalo financeiro que sua redação investigava. Aquilo podia ser a porta de entrada que ela tanto precisava. Apoiando o queixo na mão, fingiu estar pensando. E como exatamente você pretende me compensar por esse papel? Respeito, discrição e um pouco de conveniência, Peter respondeu sem hesitar. Helena Parker não se vende tão barato assim. Ela estreitou os olhos, provocando. Quero o direito total de ir embora a qualquer momento que eu te achar insuportavelmente entediante. Ele soltou uma risada suave, rara e calorosa, como gelo rachando sob o sol. Fechado. E eu reservo o direito de encerrar o acordo se você virar um desastre de relações públicas. O único desastre aqui é seu terno ser perfeito demais, fazendo as outras mulheres me olharem como se eu fosse uma aproveitadora. Então vou olhar para você com tanta devoção que elas vão acreditar no contrário. O tom dele permaneceu neutro, mas havia um brilho travesso nos olhos. Helena engoliu em seco. Esse homem realmente sabia como tirar uma mulher do eixo. Ela estendeu a mão. Acordo temporário. A mão dele apertou a dela com firmeza e calor. Só fingir, Parker. Sim, fingir. Ela enfatizou a palavra, embora lá no fundo sentisse que estava entrando em um jogo perigoso. No dia seguinte, o relacionamento de mentira já enfrentava seu primeiro teste. Peter levou Helena a um baile beneficente. Tem certeza disso? Esses saltos são novos. Posso tropeçar no tapete vermelho, murmurou Helena quando a porta do carro se abriu. Se você cair, eu te carrego para dentro. O tom de Peter era prático, quase frio. Você sabe que frases assim dificultam muito minha concentração, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Ele estendeu a mão para ela como um verdadeiro cavalheiro de outra época. Dentro do salão, todos os olhares se voltaram para eles ao mesmo tempo. Os sussurros começaram. Peter Blackwood tem namorada? Quem é ela? Helena respirou fundo, sorrindo com elegância. Atue, Parker. Finja que está escrevendo uma reportagem investigativa. Peter se inclinou até o ouvido dela, a voz quente roçando sua pele. Seu sorriso está bem melhor do que no casamento. Parece menos forçado. Você devia tentar também, em vez de manter essa máscara congelada. Helena sussurrou de volta. Ele curvou levemente os lábios, só um traço de sorriso. Assim, Helena captou o olhar, o coração disparando. Droga! Aquele meio sorriso era mais perigoso que um relatório financeiro forjado. A noite seguiu, e para a surpresa de Helena, eles desempenharam seus papéis com perfeição. Peter segurou sua mão ao apresentá-la para sócios e ela lidou com a imprensa como se fosse mesmo a namorada secreta dele. Quando o evento finalmente terminou, os dois desabaram no banco do carro, soltando o ar em alívio. Vou admitir, Helena, você realmente nasceu para atuar. Peter ajeitou a gravata, os olhos fixos na janela. Para quem vê de fora, tudo o que preciso é manter a frieza. Mas com você, não preciso fingir tanto assim. Helena ficou sem palavras. Virou o rosto, tentando esconder o sorriso que ameaçava surgir em seus lábios. Por dentro, sussurrou para si mesma. Cuidado, Parker. Esse joguinho de faz de conta pode não continuar sendo só um jogo por muito tempo. Nos dias que se seguiram, o nome de Helena Parker começou a circular com frequência nos círculos da alta sociedade. Não porque ela era uma jornalista financeira afiada, mas porque agora era a inesperada namorada de Peter Blackwood. Muitas vezes, Helena se perguntava, como fui parar nessa farsa? Mas sempre que se olhava no espelho e via o vestido de festa emprestado do armário da irmã, junto com um convite luxuoso guardado na bolsa, ela se lembrava. Isso é uma oportunidade. Entre no personagem, mas observe. Quem sabe eu não descubro uma pista para aquele escândalo financeiro? Na sexta-feira à noite, Peter a levou para um baile beneficente no Museu de Arte. O salão principal brilhava sob luzes deslumbrantes,
Quadros abstratos decoravam as paredes e convidados em trajes caríssimos se moviam pelo salão como peças de xadrez. Não fique nervosa, Peter murmurou ao guiá-la para dentro, a mão firme repousando em sua cintura. Não estou nervosa, ela respondeu, embora quase tenha tropeçado no tapete, o salto enganchando na beirada. Peter franziu a testa antes de segurar seu braço. Cuidado, não quero que minha namorada de mentira vire piada nos primeiros 5 minutos. Helena lançou um olhar atravessado e sussurrou de volta. Em vez de me zoar, você podia só dizer que eu estou bonita, sabia? Ele inclinou a cabeça, os olhos gelados brilhando com um toque de humor. Você está linda, mas seus sapatos claramente te traíram. Helena mordeu o lábio para conter o sorriso, endireitou a postura e voltou ao papel. Durante toda a noite, precisaram exibir carinho em público, sob olhares atentos dos convidados. Peter mantinha a expressão séria de CEO, mas sempre que ela se atrapalhava, ele a salvava com naturalidade, como quando ela deixou uma colher de prata cair dentro da taça de vinho tinto, fazendo um barulho alto e constrangedor. Olhares curiosos se voltaram para ela, e Helena ficou vermelha de vergonha. Sem hesitar, Peter ergueu sua própria taça, bateu de leve com um clim-clim e sorriu. Permitam-me propor um brinde ao sucesso desta noite. A multidão logo aplaudiu, risos dissipando o constrangimento. Helena olhou para ele, dividida entre gratidão e surpresa. Então o CEO de Sangue Frio sabe mesmo como salvar o momento. O ápice da noite foi quando posaram para fotos diante de uma parede de orquídeas brancas. O fotógrafo orientou. Senhor Blackwood, abrace sua namorada um pouco mais. Helena quase protestou, mas Peter já a puxava para perto, sussurrando ao seu ouvido. Só finja que somos recém-casados felizes. O coração dela disparou. Ela forçou um sorriso, mas os flashes capturaram cada detalhe daquele instante. Assim que saíram do foco das câmeras, Helena lançou um olhar acusador. Você aproveitou demais essa situação. Peter permaneceu calmo. Você foi bem. Seu sorriso pareceu mais natural do que eu esperava. Quer dizer que normalmente meu sorriso é falso? Ele não respondeu, apenas deixou escapar um leve sorriso de canto. O silêncio dele deixou Helena ao mesmo tempo irritada e estranhamente aquecida por dentro. Mesmo com a atuação perfeita, Helena não esquecia seu verdadeiro objetivo. Sempre que Peter se ocupava com sócios e investidores, ela se aproximava discretamente de outras mesas, ouvindo conversas espalhadas pelo salão. Numa dessas noites, parada ao lado do buffet, ouviu 2 empresários de meia-idade cochichando sobre fundos desviados por uma subsidiária nas Ilhas Cayman. A palavra-chave ativou instantaneamente o instinto de jornalista de Helena. Ela memorizou rapidamente o nome da empresa e os números vagos que tinham sido mencionados. Quando voltou para a mesa, Peter franziu a testa. Onde você se meteu? Foi buscar mais sobremesa? Helena ergueu um prato com uma pequena mousse, o sorriso mais inocente do mundo. Ele a observou por um instante, como se tentasse decifrar algo por trás dos olhos castanhos brilhantes dela. Por fim balançou a cabeça, quase sorrindo. Não me faça ter que te procurar no meio da multidão. Uma namorada de verdade não some no meio da festa. Uma falsa some, sim, Helena respondeu sorrindo, mas por dentro estava em alerta máximo. Ele é mais esperto do que eu pensava. Preciso tomar cuidado. Perto do fim da noite, enquanto passavam pela galeria, Peter parou diante de uma pintura de paisagem azul profundo. Sua voz baixou de repente, carregada de algo diferente. Minha mãe adorava esse tom de azul. Ela dizia que lembrava o mar da nossa terra. Helena piscou, surpresa. Era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal, além das frases curtas de CEO. Ela olhou de lado e percebeu que o olhar dele não estava mais frio, mas sim cheio de lembranças. Não imaginei que você falaria sobre família, disse ela, suavemente. Nem eu achei que falaria disso com alguém aqui, ele respondeu, a voz baixa e aquecida por uma sinceridade inesperada. Naquele momento,
Helena percebeu que por trás da fachada gelada, Peter também era um homem com segredos e saudades. Esse vislumbre repentino de calor fez o coração dela bater diferente. No caminho de volta para casa, o silêncio dominou o carro. Helena se recostou, os olhos pousando no convite ainda guardado na bolsa. Aqueles eventos estavam abrindo portas para o mundo que ela precisava acessar. Fangs and Cayman, ela repetiu mentalmente. Preciso seguir essa pista. Mas e se Peter estiver envolvido? Ela se virou para olhar para ele. Peter encarava a janela, calmo e impossível de ler. Sem querer, ela lembrou da mão firme dele a impedindo de cair, do olhar ao falar da mãe. Parte dela queria acreditar na inocência dele, mas sua profissão e instinto sussurravam. Ninguém no mundo financeiro é totalmente limpo. O que foi? Peter se virou de repente, pegando Helena no flagra. Ela sorriu rápido, escondendo os pensamentos. Nada. Só estava pensando no que devo vestir amanhã para combinar com esse papel de namorada. Ele assentiu, um leve sorriso surgindo nos lábios. Use o que te deixar confortável. O resto eu resolvo. Helena retribuiu o sorriso, mas o coração estava inquieto. Aquilo ainda era um teatro, mas se um dia deixasse de ser, o que aconteceria? Helena achava que esse relacionamento de mentira só se estenderia até festas luxuosas, onde eles davam as mãos apenas para afastar olhares curiosos. Mas no sábado à noite, Peter mostrou que ela estava completamente enganada. O Bentley familiar parou em frente ao apartamento dela. O motorista saiu para abrir a porta. Peter apareceu, vestido com um terno mais simples do que o habitual, mas ainda assim com aquela presença marcante. E onde você vai me levar dessa vez? Outro baile cheio de gente de smoking? Helena perguntou, meio brincando, meio séria, enquanto entrava no carro. Não, ele respondeu curto. Hoje é diferente. Menos vinho, mais música. 15 minutos depois pararam em frente a um antigo teatro no centro, o letreiro brilhando. Concerto especial da Sinfônica. Beethoven e Rachmaninoff. Helena piscou, surpresa. Você vai me levar para ouvir música clássica? Peter deu de ombros, a voz firme. Minha namorada de mentira também precisa de um toque de realidade. Senão, o público percebe que é tudo encenação. Ela riu baixinho e o acompanhou para dentro, sentindo que naquela noite o roteiro estava prestes a mudar. O teatro brilhava em tons dourados, o teto alto pintado com murais, fileiras de poltronas de veludo vermelho se estendendo sob os lustres. Quando as luzes se apagaram, a orquestra iniciou as primeiras notas. Helena sentou-se ao lado de Peter, os ombros se tocando no espaço apertado, e sentiu um leve desconforto. A música crescia, às vezes suave como um sussurro, às vezes intensa como uma tempestade. Na penumbra, ela arriscou um olhar. Peter estava ereto, o rosto normalmente severo, suavizado, o olhar distante como se fixo em algum lugar além do presente. Entre os movimentos, ele falou, a voz grave se misturando ao som do violoncelo. Quando eu era pequeno, minha mãe tocava músicas assim à noite. Ela dizia, Peter, você pode ser o que quiser, mas nunca se esqueça de ouvir. Helena inclinou a cabeça. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe. Ela morreu quando eu tinha 10 anos, continuou, ainda olhando para o palco. Meu pai era diferente. Para ele, o silêncio importava mais do que a música. Ele acreditava que um filho Blackwood tinha que ser forte, impecável, sem espaço para erros. Helena prendeu a respiração, sentindo o peso das palavras dele, algo nunca antes revelado. Impecável. Parece sufocante, ela sussurrou. Ele se virou para ela, os olhos cinzentos brilhando sob a luz suave. Era mesmo, mas sem perfeição. Eu nunca teria chegado onde estou. Meu pai não me deixou outra escolha. Helena engoliu em seco, resistindo ao impulso de tocá-lo. Em vez disso, ofereceu um sorriso gentil. Talvez ele tenha esquecido que, às vezes,
É a imperfeição que torna alguém realmente inesquecível. Um breve silêncio pairou. Então os lábios de Peter se curvaram levemente. Talvez. Depois do concerto, eles pararam em um pequeno café perto da praça. Diferente dos lugares sofisticados que ele costumava frequentar, aquele era simples. Mesas de madeira, luz dourada e quente, e o aroma forte de café recém-passado. Nunca imaginei ver Peter Blackwood sentado num café como um homem comum, Helena provocou. Não conte para ninguém. Ele ergueu o cappuccino tomando um gole. Eu perderia minha imagem de C e o frio. Ela riu, surpresa ao perceber que ele realmente sabia brincar. Conversaram por um tempo sobre música, sobre viagens de negócios distantes, e aos poucos, Helena percebeu que, por trás da fachada gelada e dos números secos, Peter tinha um coração capaz de se emocionar. Por um instante, ela quase esqueceu sua missão. Quase. Enquanto Peter saiu para atender uma ligação, Helena pegou o celular e rolou rapidamente pelas fotos que tirou no concerto, envelopes de doação e placas com nomes de patrocinadores. Alguns nomes batiam com a lista que ela investigava sobre fundos suspeitos nas Ilhas Cayman. Salvou tudo, o coração acelerado de empolgação. Isso é progresso. Quanto mais fundo eu entro no mundo de Peter, mais perto chego da verdade. Quando ele voltou, ela guardou o celular, fingindo mexer no café. Algum problema? Ele perguntou, um leve brilho de desconfiança nos olhos. Não, só... Ela deu de ombros, pensando, talvez eu devesse usar saltos mais baixos amanhã, assim você para de me zoar. Os lábios de Peter se curvaram naquele meio sorriso familiar. Então vou segurar sua mão com mais força, assim seus sapatos não vão ter chance de te trair de novo. As palavras a pegaram de surpresa. Ela caiu na risada, tentando esconder o quanto ficou desconcertada. Naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento, Helena sentou-se diante do laptop, revisando suas anotações. Nomes e números começavam a formar um quadro, ainda nebuloso. Seus dedos tocaram os lábios, que ainda formigavam com a lembrança da história dele sobre a mãe. O coração e a mente de Helena estavam em guerra. De um lado, um homem poderoso, com rachaduras de uma ternura inesperada. Do outro, seu dever como jornalista, buscar a verdade, mesmo que isso partisse seu próprio coração. Helena sussurrou para si mesma, só finja, Parker. Não esqueça. Mas lá no fundo, ela sabia que esse teatro já estava começando a parecer muito mais real do que jamais imaginou. Ela nunca pensou que sentiria o choque de dois mundos de forma tão intensa. De dia, era jornalista financeira, mergulhada em planilhas e números frios. À noite, era a namorada de mentira de um CEO gelado, frequentando festas onde o champanhe jorrava e as risadas explodiam como fogos de artifício. Então, numa madrugada, enquanto analisava relatórios financeiros no laptop, Helena congelou. Entre os números embaralhados, uma subsidiária chamou sua atenção. BLC Holdings. Dinheiro entrando de contas offshore anônimas e sumindo como se evaporasse no ar. Lavagem de dinheiro. Helena apertou a caneta com força, o coração disparado. Aquela era sua primeira pista realmente valiosa. Mas BLC Holdings pertencia ao grupo Blackwood. Ela se recostou na cadeira, soltando o ar devagar. Meu Deus, estou fingindo ser namorada do CEO dessa empresa. O lado racional gritava. Essa é sua chance de expor o escândalo. Mas o coração retrucava. E se ele não estiver envolvido? E se for só mais uma vítima do sistema? Quanto mais pensava, mais dividida se sentia. Nesse meio tempo, Peter a convidou para a festa de aniversário do melhor amigo dele. Um evento mais íntimo, menos smokings, mais coquetéis. Helena não estava exatamente animada, mas não podia recusar. Repetiu para si mesma. Considere parte da investigação. Vai que escuto algo importante? Naquela noite o clima era totalmente diferente dos banquetes formais. Luzes de neon piscavam, jazz se misturava com batidas pop e os convidados dançavam sem reservas. Helena sentou-se no bar, girando a taça de martini, pensando:
Se eu escrevesse uma matéria amanhã chamada CEO de gelo sabe dançar chá-chá-chá, Wall Street desmaiaria. O que está te fazendo sorrir sozinha? A voz de Peter veio por trás. Ele segurava um copo de uísque, a gravata afrouxada, o paletó aberto, tão diferente do homem impecável de sempre. Só imaginando algumas manchetes, Helena deu de ombros. Algo como: Blackwood dança bêbado em cima da mesa, ações caem 3%. Peter arqueou a sobrancelha, tomando um gole. Se isso acontecesse, minhas ações cairiam pelo menos 10%. Helena caiu na risada, surpresa ao descobrir que ele realmente tinha senso de humor. A festa se estendeu até tarde. Quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, Peter acompanhou Helena até a saída. O ar da noite estava fresco, o gosto do álcool ainda pairando entre eles. Você está um pouco bêbada? Helena inclinou a cabeça, semicerrando os olhos para ele. Eu aguento. Peter respondeu, mesmo com o passo um pouco mais lento. Pararam nos degraus de pedra do lado de fora do salão. Os postes dourados projetavam sombras longas sobre a calçada. Helena abriu a boca para quebrar o silêncio, mas Peter se virou para ela. Os olhos cinza, normalmente frios, agora brilhavam com uma ternura incomum. Ele se aproximou, reduzindo a distância a quase nada. Helena, ele disse suavemente. O quê? Ela gaguejou, instintivamente dando meio passo para trás, só para sentir a parede atrás de si. Você me faz esquecer que isso tudo é só fingimento. Antes que ela pudesse reagir, ele se inclinou e a beijou. O beijo foi repentino, breve, mas intenso. O gosto de uísque se misturou ao perfume familiar de sândalo. Helena ficou paralisada por alguns segundos, o coração batendo tão forte que ela não conseguiu afastá-lo. Quando Peter finalmente se afastou, ficou perto o suficiente para o hálito quente roçar sua pele. Você ficou maluco? Helena sussurrou, as bochechas em chamas. Talvez, ele respondeu, a voz baixa, um sorriso quase impossível de decifrar nos lábios. Helena tocou a própria boca, dividida entre rir e gritar. Uma parte dela só conseguia pensar. Meu Deus, o CEO de gelo acabou de me beijar. Outra parte dentro dela insistia. Não esqueça da lavagem de dinheiro. Não esqueça da sua missão. Estamos só fingindo, Helena disse, a voz trêmula. Sim, Peter concordou, mas o olhar dele não tinha nada de fingimento. Mas tem momentos em que eu não quero mais atuar. Helena ficou sem palavras, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio do carro. No caminho de volta, o único som era o ronco baixo do motor. Peter descansava de olhos fechados enquanto Helena olhava pela janela, os pensamentos embaralhados. Ela tinha acabado de descobrir uma pista escandalosa, mas também tinha recebido um beijo que fez seu coração disparar de verdade. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Peter abriu os olhos, a voz rouca. Boa noite, Parker. Helena desceu, ficou parada por um longo momento, observando o carro sumir na noite. Sussurrou. Boa noite, Blackwood. E baixinho desejou. Tomara que eu não sonhe com problemas. Naquela noite, Helena se revirou na cama. O laptop ainda brilhava na mesa, com o relatório sobre a BLC Holdings aberto, intocado. Em vez de ler, Helena só levou a mão aos lábios, meio sorrindo, meio suspirando. No escuro, ela sabia com clareza, a primeira rachadura tinha surgido. Na manhã de segunda-feira, Helena estava sentada em sua pequena sala na redação, encarando linhas frias de números na tela do laptop. Ao lado, uma colega sussurrou com urgência teatral. Helena, informação nova. Um lote de documentos mostra o último signatário da BLC Holdings. Era o Peter Blackwood. O coração dela parou. Tem certeza? 70%. Mas ainda não temos os originais, só scans vazados. Vai levar um tempo para confirmar. Helena assentiu, fingindo calma, mas por dentro sentia-se sufocada. Peter, o homem que a beijou até perder o fôlego dias atrás.
O homem que falou da mãe, da infância, ele assinou aqueles papéis. Ela tentou afastar o pensamento. Uma jornalista precisava ser fria, mas o coração sussurrava. E se ele for inocente? E se isso for uma armadilha? Helena fechou os olhos, repetindo para si mesma: Parker, não amoleça. Justiça é justiça. Mas as palavras tinham um gosto muito mais amargo do que ela esperava. Naquela tarde, Peter ligou de surpresa. Você está livre? Quero que venha comigo à sede. Tenho algo para te mostrar. A voz dele era baixa, decidida. Helena hesitou por um instante, mas aceitou. Também era uma chance de observar. Assim que entrou no prédio de vidro do grupo Blackwood, sentiu que tinha cruzado para outro universo. Um átrio imenso, teto refletindo luz, funcionários andando rápido como abelhas operárias. É aqui que ele comanda o império, pensou. E eu estou fingindo ser a namorada do magnata. O elevador os levou até o 50º andar. O escritório de Peter era tão amplo quanto um museu moderno. Vidros do chão ao teto com vista panorâmica da cidade, uma mesa de nogueira, estantes cheias de livros de capa de couro. Uau! Helena murmurou. Se tivesse uma cozinha, eu me mudava para cá. Peter olhou para ela, o canto da boca quase sorrindo. Trabalhar aqui não seria nada confortável para você. Mas acho que você vai gostar disso. Ele a levou até um enorme mapa mundi na parede, cravejado de alfinetes vermelhos em vários continentes. Esse é meu plano de expansão. Peter explicou, a voz profunda e firme. No ano que vem, quero investir em energia limpa na Ásia, biotecnologia na Europa e educação online na América do Sul. Se fizermos certo, a empresa não vai só lucrar, vai deixar algo de valor real para a próxima geração. Helena ficou olhando, surpresa. Não era só o CEO faminto por dinheiro que a imprensa pintava. Ele falava em mudar o mundo. Parece até discurso de Nobel. Ela provocou, leve, mas sentindo o peito aquecer. Peter riu baixo, o olhar mais suave. Você sempre se esconde atrás do sarcasmo? É meu mecanismo de defesa. Helena admitiu rápido, virando o rosto para disfarçar o desconforto. A culpa bateu forte. Ele confiava nela. Ele estava compartilhando coisas que provavelmente nunca contou para a imprensa. E ela tinha um pendrive na bolsa com dados sobre lavagem de dinheiro. Helena sentia que estava vivendo dois papéis no mesmo palco. De um lado, a namorada de Peter, do outro, a jornalista pronta para desmascará-lo. Naquela noite, depois do trabalho, Peter a levou para jantar em um pequeno restaurante à beira do rio. Sem festas, sem flashes de câmeras, só a luz suave das velas e o som da água batendo na margem. Helena sentou-se de frente para ele, segurando o cardápio, mas sem conseguir ler uma palavra. Na cabeça dela, a palavra signatário piscava como um alerta. Você está bem? Peter inclinou a cabeça. Você ficou distraída a tarde toda. Estou bem. Helena forçou um sorriso. Só estou com fome. Se está com fome, deveria comer. Posso pedir o cardápio inteiro, se for preciso. O tom dele era tão sério que Helena não conseguiu segurar a risada. Você está tentando me transformar em prova viva para os acionistas de que seu império está investindo em gastronomia? Talvez, se você concordar em comer o suficiente. O clima ficou mais leve, mas quando Helena encontrou o olhar dele, sentiu o peito apertar. Ele estava confiando nela, se abrindo, e tudo o que ela queria perguntar era: Você assinou aqueles papéis? Mas não podia. Ainda não. Depois do jantar, Peter sugeriu uma caminhada à beira do rio. As luzes dos postes brilhavam na água. A brisa fresca tocava seus rostos. Você já sentiu, Peter disse baixinho, que precisa continuar lutando só para agradar todo mundo? Helena se surpreendeu. Está falando de você ou de mim? Dos dois. Ele parou, prendendo o olhar no dela. Nunca conheci alguém tão independente e afiada quanto você, que ainda assim faz as pessoas quererem protegê-la. Helena corou rapidamente, desviando.
Você devia beber menos vinho. Isso faz você dizer coisas que podem ser mal interpretadas. Não é o vinho, ele respondeu, suave, firme. O coração dela disparou. Os pensamentos se embaralharam. Se ele realmente tivesse assinado, ela teria que expô-lo. Mas se fosse inocente, ela seria a única traidora. Mordendo o lábio, ela escondeu o turbilhão com uma piada. Me diz, se eu tropeçar de novo nesses saltos, você garante que vai me segurar? Peter sorriu de lado, inclinando-se até o ouvido dela. Não importa quantas vezes você cair, eu vou te segurar. Enquanto você deixar. As palavras dele fizeram Helena querer rir e chorar ao mesmo tempo. Naquela noite, de volta ao apartamento, ela abriu o laptop. O documento escaneado brilhava na tela. A assinatura de Peter, forte e precisa. Podia ser falsa, podia ser real. Helena enterrou o rosto nas mãos. Justiça ou amor? Parker, você vai ter que escolher. Mas, meu Deus, ela não estava pronta. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam intensamente. Dentro do pequeno apartamento, Helena se sentia como uma equilibrista. A verdade de um lado, o coração do outro, e a corda bamba tremendo cada vez mais a cada passo. Se você está acompanhando essa história e chegou até aqui fora do meu canal, seja bem-vindo. Comenta aí embaixo. Que história você quer ouvir a seguir? Se Helena tivesse que dar um nome para essa fase da vida, provavelmente chamaria de Noite e Dia. De dia, era jornalista financeira mergulhada em números e relatórios. À noite, virava a namorada de mentira de Peter, envolvida em jantares românticos, mãos dadas inesperadas e olhares intensos o suficiente para tirá-la do sono até de manhã. Fica parada, Parker. Peter inclinou a cabeça, ajustando a alça do colar no ombro dela. Você age como o meu stylist. Helena resmungou, as bochechas esquentando. Não sou stylist, ele disse com aquele tom suave. Só um homem que sabe apreciar a beleza. Helena olhou para cima, quase rindo. Esse CEO realmente sabia como deixá-la irritada e desconcertada ao mesmo tempo. Naquela noite, eles foram a uma pequena reunião, nada lotada, mas cheia de olhares atentos. Peter e Helena funcionavam como uma dupla perfeitamente sincronizada. Ele a lembrava de não deixar a taça de vinho vazia por muito tempo, enquanto ela o puxava para conversas mais leves, fugindo do papo entediante de negócios. Em meio a olhares curiosos, Peter se inclinou e sussurrou. Você está indo melhor do que eu esperava. Sério. Então vou aumentar meu cachê. Helena retrucou, os olhos brilhando de provocação. Ele riu baixinho, um som raro, como gelo se partindo no inverno. Helena sentiu o coração disparar. Droga! Por que meu coração acelera só porque ele ri? Alguns dias depois, Peter a levou de surpresa para a mansão da família. Parecia um pequeno palácio nos arredores da cidade. Paredes brancas antigas, um jardim de rosas em plena floração, um lago refletindo o céu. Por que me trouxe aqui? Vai testar se tenho medo de castelos assombrados? Helena brincou, meio séria. Para conhecer a pessoa em quem mais confio. Helena congelou. A pessoa em quem Peter confiava. Momentos depois, uma jovem apareceu, cabelos castanhos macios e olhos brilhantes. Peter apresentou com delicadeza. Esta é Emily, minha irmã. Emily sorriu calorosamente. Então você é a Helena? Finalmente conheci a namorada secreta do meu irmão. Helena corou, quase soltando um "é tudo de mentira", mas a mão de Peter pressionou levemente suas costas em alerta. Isso mesmo, ele disse, a voz mais suave do que o normal. Helena é alguém especial. O coração dela tropeçou. Ele estava falando sério ou só atuando para a irmã? O jantar foi surpreendentemente acolhedor. Emily contou histórias de infância que fizeram Helena rir. E Peter entrou na brincadeira, provocando a irmã e de vez em quando ela também. Quando Emily saiu para buscar a sobremesa, Helena sussurrou. Você está me fazendo sentir como uma namorada de verdade. O olhar de Peter se aprofundou. Talvez porque eu queira que seja assim.
Elelanena prendeu a respiração. Pegou a taça para esconder o rubor nas bochechas. Naquela noite, de volta ao apartamento, Elelanena se revirou na cama. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Peter voltava. De terno simples, sorrindo de leve para ela. Sentou-se, abriu o laptop e tentou se forçar a trabalhar. Mas, em vez de números, sua mente só repetia as palavras dele. Talvez porque eu queira que seja assim. Ela bagunçou o cabelo frustrada. Meu Deus, Parker, o que você está fazendo? Na manhã seguinte, invadindo um arquivo de dados ao qual tinha acesso como jornalista, Elelanena se deparou com algo que nunca esperava. Um relatório de transferência de dinheiro carimbado com o nome BLC Holdings. Somas enormes, desviadas de fundos suspeitos para contas de subsidiárias na Europa. E no final da página, uma assinatura familiar. Peter Blackwood. Elelanena congelou. As mãos tremiam enquanto ela dava zoom. Sim, era a caligrafia dele. Traços firmes, decididos. Não pode ser, sussurrou, o coração apertado. Se aquilo fosse real, o homem que acabara de apresentá-la à irmã estava diretamente ligado à lavagem de dinheiro. Mas e se fosse uma assinatura forjada? E se alguém estivesse usando o nome dele? Sua cabeça girava. O que eu faço agora? Naquela tarde, Peter ligou. Estou livre. Quer dar uma volta? Elelanena quase recusou, mas a voz dele estava mais leve, sincera, quase um convite de verdade. Ela aceitou. Caminharam à beira do rio, o pôr do sol dourado se espalhando sobre a água. Peter parou de repente e entregou a ela uma caixinha. Um presente? Elelanena arqueou a sobrancelha. Vem com rastreador? Ele riu. Só uma caneta. Achei que uma jornalista como você ia gostar. Ela abriu. Era mesmo uma caneta tinteiro elegante com seu nome gravado na lateral. Elelanena segurou firme, o coração aquecido e dolorido ao mesmo tempo. Ele confiava nela, enquanto ela escondia o maior segredo dele. Forçou uma risada para disfarçar. Sabe, esse presente parece até pressão. Tipo um contrato de namoro vitalício. Peter inclinou a cabeça, a voz baixa. E se for exatamente isso que eu quero? Elelanena ficou em silêncio. Por dentro, a guerra recomeçou. Justiça ou amor? Naquela noite, ela simplesmente não conseguiu dormir. A caneta repousava sobre a mesa, brilhando sob a luz do abajur. Na tela do laptop, o relatório da transferência ainda aberto. De um lado, um pequeno presente cheio de carinho. Do outro, provas que poderiam destruir Peter. Helena sussurrou, meio rindo, meio sufocada. Parabéns, Parker. Você virou a heroína da tragédia que escreveu para si mesma. No silêncio do quarto, só o tic-tac do relógio preenchia o ar, enquanto o coração dela batia em completo caos. As noites sem dormir de Helena estavam apenas começando. Durante uma semana inteira, Helena sentiu como se andasse numa corda bamba, a um sopro de despencar. Todas as manhãs, na redação, seu editor a chamava para a sala. Sentado atrás de uma mesa coberta de papéis, os óculos escorregando pelo nariz, a voz dele era dura o suficiente para fazer qualquer repórter suar. Helena, você já tem a assinatura escaneada. O que está esperando? Ainda não foi totalmente verificada, senhor. Helena engoliu em seco, sem conseguir encará-lo. O editor bateu a mão na mesa. Escuta, isso não pode esperar. Outros jornais já estão farejando. Se você não entregar em 2 dias, passo para o Roberts. Ele transforma Peter Blackwood no lobo frio de Wall Street em 500 palavras. É isso que você quer? Helena congelou. Roberts era famoso por ser implacável, afiado, cruel. Se ele escrevesse, Peter seria destruído sem piedade. O coração dela gritava. Não, ninguém pode escrever sobre ele assim. Mas a razão sussurrava. Isso é jornalismo. Justiça não espera. Helena forçou um aceno de cabeça. Tudo bem, eu escrevo, mas preciso de um tempo para revisar. O olhar do editor atravessou ela como raio-x. Uma semana, não mais. Ou você perde a matéria e talvez o emprego.
Helena saiu da sala com as pernas pesadas. Queria gritar, mas só conseguiu suspirar até os pulmões doerem. Naquela noite, no apartamento, a tela do laptop brilhava, a página em branco piscando. 1 hora se passou e nenhuma palavra foi digitada. Ela pressionou a mão contra o peito. Parker, o que você está fazendo? A consciência profissional mandava escrever, mas o coração se recusava. Peter não parecia o homem ganancioso e cruel envolvido em lavagem de dinheiro, e mesmo assim, aquela assinatura... Helena enterrou as mãos nos cabelos, soltando uma risada amarga. Justiça e amor. Parabéns. Escolhi 2 inimigos eternos. Abriu o armário, os olhos caindo sobre a caixa da caneta que Peter lhe dera. O pequeno presente apertou seu peito. Se ele fosse inocente, um artigo errado poderia destruí-lo. Se fosse culpado, esse amor seria sua maior vergonha. No dia seguinte, sussurros corriam pela redação. Dizem que a Parker está sentada em uma bomba sobre o Blackwood. Será que ela vai publicar? Melhor não deixar o Roberts pegar. Se ele escrever, o Blackwood está acabado. Helena apertou os lábios. Uma decisão acendeu dentro dela. Não podia deixar Roberts assumir. Se alguém fosse escrever, teria que ser ela. Assim, pelo menos, ganharia tempo. Entrou na sala do editor, a voz firme. Eu vou escrever. O artigo vai ser meu. O rosto do editor se iluminou de satisfação. Ótimo. 1 semana, sem atrasos. Helena saiu, o coração disparado. Tinha acabado de assinar sua própria sentença, mas pelo menos isso lhe dava tempo. E a chance de encarar Peter. Naquela noite, Helena sentou na cama, o celular na mão, o polegar pairando sobre o nome de Peter Blackwood. Digitou. Precisamos conversar sobre sua empresa. Apagou. Digitou de novo. Tenho algo importante para te contar. Apagou de novo. Meu Deus, pareço uma adolescente com medo de confessar um crush, não uma jornalista prestes a soltar uma bomba. Murmurou, rindo de si mesma. Por fim, respirou fundo e escreveu simplesmente. Precisamos nos encontrar em particular. Menos de 1 minuto depois, Peter respondeu. Amanhã à noite, no meu escritório. Helena apertou o celular com força, o peito afundando e acelerando ao mesmo tempo. Amanhã tudo iria explodir. Aquela noite, o sono simplesmente não veio. Ela se revirou na cama, de um lado para o outro, a mente um verdadeiro furacão. Em um momento, via Peter parado na janela, os olhos gentis, enquanto falava da mãe. No seguinte, o relatório de transferência com a assinatura dele, firme e definitiva. Enterrou o rosto no travesseiro e gemeu baixinho. Porque ninguém inventou pílulas para dormir feitas especialmente para jornalistas que se apaixonam pelo alvo da própria investigação. O quarto estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio. Helena sabia de uma coisa. Amanhã teria que fazer uma escolha, e essa escolha poderia despedaçar tanto seu coração quanto sua carreira. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte do lado de fora, mas não significava nada para ela. Helena acabara de tomar um gole amargo de café quando o celular vibrou. Uma mensagem iluminou a tela. Desça. Estou esperando. Ela ficou olhando para aquelas palavras, o estômago afundando. Antes que pudesse reagir, ouviu uma batida na porta. Não precisava adivinhar quem era. Peter Blackwood. A porta se abriu. Ele estava ali, alto, imponente, preenchendo o vão. O rosto parecia esculpido em gelo, os olhos cinzentos, sem nenhum traço do calor das noites anteriores. Helena nunca o tinha visto assim, como uma tempestade contida apenas pela força de vontade. Peter, ela gaguejou, não diga meu nome como se tivesse esse direito. A voz dele era baixa e áspera, cada palavra cortando como uma lâmina. Você se aproximou de mim só por causa da sua matéria, não foi? Helena congelou. Cada palavra atravessava seu peito. Eu confiei em você, Helena. Contei sobre minha mãe, sobre meus planos para o futuro.
Até te levei para conhecer a Emily. E você? A voz dele ficou ainda mais dura. Você é uma jornalista investigativa cavando informações sobre minha empresa. Helena respirou fundo, as mãos tremendo. Sim, eu me aproximei de você por isso. Eu sou repórter. Encontrei irregularidades na sua empresa e eu... E você acha que eu sou o mentor disso tudo? Que estou lavando dinheiro? Só mais um CEO ganancioso e sem coração? A voz de Peter explodiu, cheia de raiva. Helena mordeu o lábio, as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Eu não sei. Eu tenho provas, Peter. Provas com sua assinatura. Eu não posso fingir que isso não existe. Mas... Ele disparou. A voz dela falhou, as palavras doendo tanto nela quanto nele. Mas eu também não posso fingir que não sinto nada por você. Estou dividida entre a justiça e meu coração. Não quero acreditar que você é culpado, mas minha consciência não me deixa fechar os olhos. O silêncio caiu pesado no quarto. Só o coração disparado de Helena preenchia o vazio. Peter a encarava, dor e fúria misturadas no olhar. Então, todos os sorrisos, as mãos dadas, aquele beijo, tudo fazia parte do seu plano. Helena balançou a cabeça, desesperada. Não. Talvez tenha começado assim, mas depois eu realmente senti algo. Você precisa acreditar em mim. Acreditar? O riso de Peter foi frio, cortante, fazendo ela estremecer. Você me transformou em piada. Eu que nunca confiei em ninguém acabei caindo na armadilha de uma repórter. Peter, por favor, só me escuta. Ele virou de costas, a voz rouca. Acabou, Helena. Não quero te ver de novo. A porta se fechou com um clique gelado. Helena desabou na cadeira, o rosto entre as mãos trêmulas. Tudo parecia despedaçado. Por um instante, ela quis jogar tudo para o alto. O trabalho, a matéria, as provas, só para não perdê-lo. Mas lá no fundo, outra voz se ergueu. Se ele for culpado, você não pode ignorar. Se for inocente, a justiça vai limpar o nome dele. Helena soltou o ar, uma risada amarga escapando. Parabéns, Parker. Você conseguiu perder o amor e o trabalho em uma única manhã. O resto do dia, Helena vagou pela redação como um fantasma. Colegas cochichavam, o editor pressionava, a tela do laptop brilhava em branco, o cursor piscando como se zombasse dela. Ela digitava algumas palavras, depois apagava. As lágrimas caíam, borrando a tela. Naquela noite, sentou-se à janela, olhando a cidade iluminada. Em algum lugar, Peter certamente estava em seu escritório de vidro, no alto da torre. Mas agora havia um muro entre eles, intransponível. Sua voz saiu trêmula, sussurrando para a noite. Eu não sei mais no que acreditar, Peter. Só sei que nunca quis te machucar. Nos dias após o artigo de Robert, Helena sentiu-se à deriva, como um barquinho perdido em meio a uma tempestade. O grupo Blackwood cambaleava, as ações despencando sem controle. A mídia se deliciava com o caos. O público devorava o escândalo. E Peter havia sumido de sua vida. Helena se afastou da investigação oficial, mas não conseguia ficar parada. Todas as noites mergulhava no laptop, abrindo e reabrindo arquivos. Se ao menos encontrasse a verdade, poderia salvar Peter e a si mesma. Numa madrugada, sentada em um café quase vazio, sua caixa de entrada brilhou. Um e-mail anônimo. Sem assunto, sem assinatura. Apenas uma linha curta e um arquivo em anexo. O responsável por isso é Richard Hale. Cuidado! O coração de Helena disparou. Ela abriu o arquivo. Registros internos, contratos escaneados, comprovantes de transferência. Todos com a assinatura de Richard Hale, vice-presidente da empresa, o homem em quem Peter mais confiava. Helena afundou na cadeira, a mente em turbilhão. Então Peter não tinha assinado. Ele era inocente. Mas como provar isso ao mundo? Na noite seguinte, saindo da redação já de madrugada, Helena percebeu que estava sendo seguida.
Passos pesados ecoavam atrás dela, uma sombra se alongando sob a luz dos postes. 2 homens surgiram, bloqueando seu caminho. Os rostos duros, impiedosos. Um deles rosnou. O Sr. Hale disse que é melhor você parar de cavar. Não quer desaparecer, quer? Elelanena apertou a bolsa, o coração batendo forte. Forçou um sorriso trêmulo. Desculpa, mas não sou do tipo que aceita a ameaça calada. Mas um dos homens ergueu a mão, o metal brilhando na escuridão. Elelanena recuou, a garganta seca. Nesse exato momento, um motor rugiu. Um carro familiar freou bruscamente na calçada. A porta se abriu de repente. Peter saiu, alto, ombros largos, o terno preto destacando-se sob a luz dos postes. Os olhos cinzentos ardiam frios, tão intensos que os homens hesitaram. Encostem nela, ele disse, a voz rouca e baixa. Não precisou gritar. O peso das palavras bastou para fazê-los tremer. A tensão era cortante como vidro. Os homens xingaram baixinho e sumiram nas sombras da noite. Elelanena desabou contra a parede, ofegante. Olhou para cima e viu Peter parado diante dela, os olhos frios como gelo. Como? Como você sabia que eu estava aqui? Perguntou, a voz trêmula. Eu tenho o hábito de não abandonar quem já esteve ao meu lado. Respondeu, o tom seco, sem qualquer traço de gentileza. Elelanena fechou os punhos. Queria gritar que ele era inocente, que tinha provas de que Richard era o verdadeiro culpado. Mas, ao abrir a boca, a voz travou. Peter, eu não... Ele a cortou, o olhar afiado como lâmina. Não me chame como se ainda houvesse algo entre nós. Eu te salvei porque não quero sangue nas minhas mãos. Só isso. O peito de Elelanena se apertou de dor. Você não acredita em mim? Acreditar? Peter soltou uma risada amarga, fria o suficiente para cortá-la por dentro. Você se escondeu de mim? Me traiu? Deixou o mundo me transformar em piada. Não espere que eu acredite em mais nada vindo de você. As palavras dele a despedaçaram. Ela queria tirar os documentos da bolsa, gritar: eu tenho provas da sua inocência. Mas os olhos dele estavam tão frios, tão distantes, que ela não conseguiu falar. Peter se virou, caminhando de volta para o carro. Sua silhueta foi ficando menor, cada vez mais distante, até desaparecer na noite. Helena ficou imóvel, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Sussurrou para si mesma: você não acredita em mim. Mas eu vou provar. Vou escrever esta matéria. Vou fazer o mundo saber que você é inocente, mesmo que você nunca mais queira me ver. Naquela noite, ela voltou para o apartamento, abriu o laptop e, com dedos trêmulos, começou a digitar. Sabia que Richard não desistiria. Sabia que estava apostando a carreira, talvez até a própria vida. Ainda assim, sabia também que não havia outro caminho para devolver justiça a Peter e paz ao seu próprio coração. Lá fora, a cidade continuava a brilhar, indiferente. Para Helena, tudo havia sido engolido por uma escuridão diferente. A escuridão do perigo, da perda e de um amor em rixas. Sua peça foi publicada numa segunda-feira de manhã, enquanto a cidade ainda meio dormia. A manchete não era sensacionalista, mas cada frase cortava como lâmina. Quem realmente está por trás do escândalo Blackwood? A verdade sobre as assinaturas forjadas. Helena expôs, com rigor jornalístico, como os fundos suspeitos haviam sido aprovados, apontou os indícios das assinaturas falsificadas e reuniu provas que apontavam Richard Hale como o verdadeiro mentor do esquema. Escreveu com a precisão de uma repórter e com o coração de quem se recusava a ver o homem que amava destruído por acusações falsas. No instante em que o artigo entrou no ar, a cidade explodiu. Outros veículos repercutiram imediatamente. As ações da Blackwood interromperam a queda livre. Peter, antes marcado como criminoso, passou a ser visto sob outra luz. Não como culpado, mas como vítima. Richard, porém, não deixaria aquilo passar. Naquele mesmo fim de tarde, enquanto Helena saía da redação, um carro preto cruzou sua frente.
Tudo aconteceu rápido demais. Sentiu um pano sobre o rosto, úmido, com um cheiro forte. A visão sucumbiu em preto. Quando acordou, estava amarrada a uma cadeira dentro de um galpão abandonado. Richard estava à sua frente, olhos frios, voz lisa e venenosa. Senhorita Parker, você me desapontou, avisei. E ainda assim foi tão longe. Helena cerrou os lábios, o coração martelando no peito. Você tem mesmo tanto medo da verdade? Richard sorriu com desprezo. A verdade só existe enquanto quem a detém estiver vivo. Ele ergueu a mão e uma lâmina cintilou na penumbra. Vai apagar todos os arquivos originais, ordenou. Helena engoliu em seco, mas a voz, embora trêmula, manteve-se firme. Prefiro morrer a deixar você continuar maculando o nome da Blackwood. Os olhos de Richard estreitaram com uma irritação fria. Odeio os teimosos. Enquanto isso, Peter recebeu a informação de uma testemunha que vira Helena sendo arrastada para um carro. Sem hesitar, disparou, coordenando com a polícia. Seu carro chiou ao frear diante do galpão. Os policiais arrombaram a porta. Peter foi o primeiro a invadir o local. Helena! Gritou. Richard reagiu num salto, cravando a faca no pescoço dela. Fique afastado, Blackwood, rosnou. Um passo e ela morre aqui mesmo. O coração de Peter quase parou. Num segundo, cada imagem de Helena atravessou sua mente. O sorriso desafiador, os olhos quentes, a vez em que quase tropeçou nos saltos. A voz dele saiu rouca, em brasa. Larga ela, Hale. Não se enrole mais no lamaçal. Richard rangeu os dentes, a lâmina pressionando com mais força. No entanto, no ínfimo instante em que vacilou, os policiais fecharam o cerco. Peter avançou, puxou Helena para si e a empurrou para fora do alcance da faca. Um tiro ecoou. Richard foi derrubado, imobilizado e algemado. Helena desabou, o sangue manchando a manga por causa de um corte no braço. Peter a acolheu nos braços, a máscara gelada que sempre usava se estilhaçando, substituída por um medo cru e aterrador. Helena, não feche os olhos. Está me ouvindo? Implorou ele. Ela forçou as pálpebras a ficarem abertas, os lábios pálidos. Peter, você acredita em mim agora? Murmurou. Ele apertou sua mão com força, a voz embargada. Não diga mais nada. Eu acredito em você. Por favor, não me deixe. A ambulância chegou. Eles a colocaram na maca, e Peter entrou junto, sem soltar a mão dela nem por um segundo. Ele abaixou a cabeça, sussurrando como uma prece de criança perdida. Deus, por favor, não tira ela de mim. Eu abro mão de tudo. Das ações, da empresa, da reputação. Só deixa ela viver. Na sala de emergência, Helena estava imóvel, as máquinas apitando em ritmo constante. Peter ficou do lado de fora, o terno manchado de sangue, o cabelo bagunçado, os olhos cinzentos fixos nas portas fechadas, o rosto marcado por dor e medo. A polícia chegou com notícias. Richard estava sob custódia, mas Peter mal reagiu. Só continuava repetindo o mesmo pedido baixinho. Salva ela. Por favor, salva ela. Eu não tenho medo de nada, só de perder a Helena. Naquela noite, quando a tempestade finalmente passou, Peter percebeu, pela primeira vez, que a mulher que entrou na vida dele com um simples fingimento se tornou a única verdade que ele não podia perder. O quarto do hospital era branco, silencioso, tão calmo que até o gotejar do soro era audível. Peter sentou-se ao lado da cama, os olhos normalmente frios agora vermelhos de uma noite sem dormir. Nunca se imaginou tremendo em oração, mas nas últimas 24 horas só conseguia repetir um pedido. Helena, não me deixa. A mão dele nunca soltou a dela. Os dedos pequenos estavam sem força, a pele pálida. Ele encostou os lábios nela, murmurando: Me perdoa por duvidar de você. Me perdoa por te deixar sozinha. Só acorda e eu juro que nunca mais vou te deixar. Um som suave quebrou o silêncio. Peter levantou a cabeça num sobressalto. Os cílios de Helena tremeram, depois se abriram devagar. Per... A voz saiu fraca. Ele prendeu a respiração, o coração explodindo no peito. Eu tô aqui.
Tô bem aqui. Helena olhou ao redor, cansada. Eu... eu tô viva. Sim, você está segura agora. Peter encostou a testa na mão dela. Pela primeira vez, aquele homem poderoso parecia frágil, como um menino perdido. Helena esboçou um sorriso fraco. Você não precisa se preocupar tanto comigo. A gente nem... Não diz isso. Ele interrompeu, a voz grave tremendo. Fui um idiota por não acreditar em você. Mas quando te vi ali, percebi o quanto eu tenho medo de te perder. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Teve momentos em que escondi coisas de você. Usei você para chegar mais perto da verdade. Mas depois disso, meu coração traiu minha razão. Eu me apaixonei por você, Peter. Ele levantou de olhar, os olhos brilhando, cheios de arrependimento. Eu também. Desde a noite em que você quase caiu por causa daqueles saltos traiçoeiros, eu soube que meu coração não era mais meu, mas fui orgulhoso demais, frio demais para admitir. Helena soltou uma risada fraca. Você fazendo piada com sapato? Sim, porque foi você que me ensinou a brincar. Peter apertou a mão dela com mais força. Chega de fingimento, Helena. Quero que isso seja real. Quero que o mundo saiba que você é minha. Nos dias que se seguiram, Helena se recuperou devagar. Peter não saiu do lado dela, lendo relatórios no quarto do hospital, até mesmo tentando descascar maçã de um jeito tão desajeitado que Emily caiu na risada. Meu irmão segurando uma faca assim, papai teria um ataque, Emily brincou. Helena riu baixinho, o coração aquecido. Peter olhou para ela, envergonhado, e sussurrou. Nunca descasquei uma maçã para ninguém antes. Então se sinta especial. Eu me sinto. Os olhos de Helena brilharam enquanto ela apertava a mão dele. Quando finalmente ficou forte o bastante para sair do hospital, Peter convocou uma coletiva de imprensa. Os flashes explodiram, repórteres gritaram perguntas. De pé no púlpito, ele já não era mais o C.I., o distante e gelado. Sua voz soou firme, cheia de convicção. Eu, Peter Blackwood, sou inocente dessas acusações. O verdadeiro culpado foi preso, e quero agradecer a uma pessoa, a mulher que arriscou tudo para descobrir a verdade. Ele se virou, estendeu a mão para Helena e a puxou para a luz. A sala explodiu em choque. O coração dela batia descompassado, mas Peter só olhava para ela, os olhos mais quentes do que nunca. Ele sussurrou, só por ela. Nunca mais vou fingir. As lágrimas de Helena brilharam enquanto ela sorria. Nunca mais fingir. Naquela noite, eles voltaram à beira do rio, onde já haviam caminhado juntos. Mas dessa vez, não havia distância, nem dúvidas. Peter tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Dentro, um anel simples, brilhando sob a luz suave. Eu não posso prometer uma vida perfeita porque aprendi que perfeição não existe. Mas prometo estar ao seu lado sempre. Você me daria um novo começo ao seu lado? Helena riu entre lágrimas, cobrindo a boca. Você realmente sabe escolher o momento, hein? Eu ainda estou de jaleco de hospital. Melhor ainda. Prova que estou falando sério. Peter respondeu, dando de ombros. Ela assentiu, lágrimas escorrendo, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Sim, eu aceito. Ele a envolveu em um abraço apertado, beijou sua testa e sussurrou. Dessa vez nada de fingimento. Dessa vez é para sempre. O outono havia chegado, vestindo a cidade com um dourado suave sob um céu de azul intenso. Naquele dia, a mansão dos Blackwood não recebeu um de seus tradicionais bailes grandiosos. Não havia milhares de convidados em smokings ou vestidos reluzentes. Em vez disso, o jardim florescia com rosas, fileiras de cadeiras brancas alinhadas, laços de cetim cuidadosamente amarrados e apenas os rostos familiares de alguns poucos. Emily, amigos próximos e funcionários leais que estiveram ao lado de Peter por anos. Helena ficou atrás das portas de vidro que davam para o jardim.
Seu vestido de noiva era branco puro, simples, sem exageros, realçando sua silhueta e fazendo-a brilhar sob a luz suave do sol. Ela respirou fundo, a mão tremendo ao segurar o buquê. Emily riu, colocando a mão em seu ombro. Relaxa, meu irmão está lá fora te olhando como se fosse chorar. Acho que ele está mais nervoso que você. Elelanena riu, o som aliviando seus nervos. Peter, nervoso? Acredite, desde que você entrou na vida dele, ele nunca mais foi aquela máquina fria de antes. Emily piscou. A música começou. As portas se abriram. Elelanena caminhou devagar pelo corredor coberto de flores. Todos os olhares se voltaram para ela, mas ela só via um. Peter. Ele a esperava, vestido com um terno preto simples, impecável. Os olhos cinza, antes frios, agora brilhavam, cheios de emoção. Quando Helena se aproximou, ele sorriu. Um sorriso raro, caloroso. A cerimônia começou. A voz do celebrante soou calma e profunda. Estamos aqui para testemunhar um novo começo. Não uma encenação, não um faz de conta, mas o amor verdadeiro. Elelanena apertou a mão de Peter, os olhos marejados. Ele olhou para ela, a voz firme, mas cheia de sentimento. Um dia, achei que precisava ser perfeito, ser frio, proteger tudo. Mas quando te conheci, percebi que só precisava ser eu mesmo. Prometo nunca mais te deixar lutar sozinha. Prometo acreditar em você, mesmo que o mundo inteiro vire as costas. As lágrimas escorriam, mas o sorriso dela era puro brilho. Sua voz tremia, mas vinha cheia de força. Eu cheguei até você fingindo, mas meu coração me traiu. Eu me apaixonei por você. Prometo estar ao seu lado na luz ou na escuridão. E prometo nunca mais deixar um salto traiçoeiro me derrubar. Assim você não vai precisar se preocupar. Risadas suaves percorreram o jardim, quebrando o clima solene, e até Peter riu. Ele apertou a mão dela, os olhos brilhando. O celebrante sorriu. Pode beijar a noiva. Peter se inclinou, tocando os lábios dela, enquanto aplausos eufóricos ecoavam. Risos e a gargalhada de Emily se misturavam ao ar. Depois da cerimônia, não houve festa luxuosa. Em vez disso, Peter e Helena sentaram-se à beira do lago do jardim, cercados apenas pelas luzes amarelas e pelas pessoas mais queridas. Com uma taça de vinho na mão, Helena inclinou a cabeça para ele. Engraçado, não é? Começamos com um faz de conta sussurrado, e agora estamos aqui, marido e mulher de verdade. Peter afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, a voz baixa e firme. Agora não tem mais fingimento, é para sempre. Elelanena sorriu, o coração transbordando. Encostou a cabeça no ombro dele e juntos assistiram aos fogos de artifício iluminando o céu. Os reflexos brilhavam nos olhos dos dois, sinal de que a tempestade havia passado. E à frente, um novo caminho os esperava.